De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 400 milhões de adultos sofrem de diabetes no mundo. No Brasil, esse número já chega a 12 milhões. Cuidar da alimentação é fundamental para a prevenção e controle da doença. Doutora Lívia Amaral, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, vamos orientar essas pessoas com diabetes a esse controle que eu creio que é muito difícil porque é um controle permanente, mas é um controle fundamental. Fundamental, porque o diabetes descontrolado, ele traz várias consequências, como a perda de um pé, a perda de um rim, um AVC, um infarto, e é uma perda permanente, muitas vezes, que vai causar uma morbidade importante. Doutora, quais são as dicas, então, para esse controle do diabetes? As dicas mais importantes é que o diabetes ele é tratado como um tripé de dieta, atividade física e medicações, certo? Na dieta, por exemplo, o que é que deve ser evitado, certo? O que é que deve ser evitado? Carboidratos simples, que são bolos, pães, tapioca e gorduras trans, que são os biscoitos, sorvetes. O que é que o diabético deve comer? Verduras, legumes, proteínas. Então, a dieta do diabético deve ser uma dieta balanceada com uma diminuição realmente da quantidade de carboidratos. Eles não precisam ser abolidos, eles precisam ser diminuídos. Vamos agora a uma pergunta muito comum. Confira aí. Alimentos diet e light são liberados? O mais importante é a gente saber o que é o alimento diet e o que é o alimento light. O alimento diet é um alimento que tem um componente a menos. Por exemplo, um bolo que não tem açúcar é um alimento diet, mas um bolo que não tem ovo também é um alimento diet. E o que é o alimento light? O alimento light é um alimento que é diminuído a quantidade de gordura em cerca de 25%. Então, o alimento diet light, eles são permitidos para um diabético, mas não de forma indiscriminada. Eles têm que estar dentro de uma dieta balanceada, orientada por um profissional habilitado, como um nutricionista, ou um nutrólogo, ou um endocrinologista, ou então um médico especialista no tratamento do diabetes. Vamos para mais uma pergunta. Arroz integral pode ser consumido à vontade? Natália, nada é liberado, tá certo? Tudo tem que ser numa quantidade correta. Mas o arroz integral é considerado um carboidrato complexo, que pode sim estar na dieta do diabético, assim como o macarrão integral, assim como o pão integral, que são carboidratos que os diabéticos podem fazer o uso. Doutora, atividade física, você falou que é um outro tripé importante. Só a caminhadinha resolve? Não resolve. Assim, o mínimo de atividade física que o paciente diabético tem que fazer são 150 minutos de atividade física por semana. O mínimo, tá certo? Numa intensidade moderada. A caminhada pode ser moderada para um paciente e para outro pode ser leve. Tá certo? Então, tem que ser orientada por um profissional. Vamos para mais uma pergunta. E as medicações? O diabetes é uma doença complexa e crônica, que tem necessidade de uso de medicação, além da dieta e da atividade física. As medicações, elas são individualizadas, têm que ser usadas e acompanhadas por um profissional, por um endocrinologista. Tem pacientes que têm problema no fígado, tem pacientes que têm problema no rim, tem pacientes obesos. Então, a medicação ela é feita de forma individualizada e o acompanhamento é extremamente importante. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, doutora, do controle, não é? Porque, como falamos, é uma junção de fatores. Não adianta só fazer exercício se não cuidar da alimentação, não adianta só a medicação sem prática de exercícios físicos. Quem se controla, vive bem. Quem se controla, vive bem, evita
as alterações micro e macrovasculares do diabetes, que vão levar às consequências ruins do diabetes. Sérias. Seríssimas. Muito bem, doutora. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos aqui no Check-up. Até a próxima. Prazer.